Olá, bom dia, bem-vindo ao meu espaço do YouTube. Eu vou iniciar uma série de vídeos que tem como objetivo partilhar com todos os que se interessam por temas relacionados com a saúde de uma forma geral, a saúde física, emocional, que acaba por ser não duas formas de saúde distintas e dicotómicas, mas são ambas pertencentes à saúde como um todo. Não podemos nunca separar a saúde emocional, mental da saúde física, porque elas estão intimamente relacionadas. O meu interesse em explorar o bem-estar físico e emocional já me acompanha desde há bastante tempo, desde que me lembro. É um interesse que foi crescendo e acompanhando o meu crescimento também como pessoa. E para além das leituras que fui fazendo ao longo de toda a minha vida, enquanto me lembro, desde o momento que aprendi a ler, fui, à medida da minha capacidade intelectual, obviamente, fui aumentando as minhas leituras e fui, se calhar, sofisticando o meu interesse em determinados temas. E acabei por enverdar um pouco mais tarde na minha vida profissional numa área que, quanto a mim, preenchia os meus requisitos em termos de abordagem perante a saúde de uma forma mais global, mais holística, em que pudesse abordar o tratamento da saúde não do ponto de vista reducionista, conforme nós observamos na medicina convencional, conforme ela existe, em que é tratado o corpo e a mente de uma forma mais redutora, com determinados fármacos ou determinadas intervenções, que não significa que não faça sentido em algumas situações, mas a forma como se observa o tratamento da saúde em geral, nós verificamos que o estado físico, fisiológico e mental da sociedade em geral não está de maneira nenhuma a espelhar um reflexo positivo das intervenções da medicina. Não querendo diabolizar nenhuma forma em específico de abordagem da medicina, mas factos são factos e nós vemos a nossa população cada vez mais doente, doenças crónicas, numa sociedade que se diz evoluída, com uma série de tecnologias baseadas na evolução da ciência e na evolução da forma como nós conseguimos observar o que é realmente, o que é que inicia determinados processos patogénicos, determinados processos que levam à doença. Se temos de facto esse conhecimento científico, académico, intelectual mais robusto, acompanhado com as descobertas que são incrementalmente vão incrementalmente evoluindo, como é óbvio em qualquer evolução de qualquer sociedade. A verdade é que essas descobertas, esse aumento da nossa capacidade intelectual não tem refletido na saúde humana, não só mental como emocional, e portanto é necessário continuar a procurar, continuar a ampliar não só o nosso conhecimento teórico de todos os mecanismos que levam a doença a surgir e a permanecer, mas também depois ter a capacidade de implementar de forma prática na nossa vida esse mesmo conhecimento. Peço desculpa, mas ainda estou constipada. Eu sou um exemplo de que a doença continua a existir, obviamente.
E, portanto, dado isso, eu acabei por enverdar, em termos profissionais, numa área que acredito ser um auxílio, um complemento precioso, não só para a educação sobre a saúde, não só para mim, como também para quem eu trato, mas também permitiu-me explorar ainda mais o conhecimento acerca do que é que realmente representa o bem-estar físico e emocional, e daí ter continuado e continuo a investir o meu tempo, os meus recursos no aumento do meu conhecimento acerca de como podemos nos ajudar a aumentar a saúde. E, portanto, como é que podemos promover a cura, e, se possível, quanto mais natural e mais aproximada possível à natureza e à forma como a natureza lida de uma forma muito espontânea com a sua própria recuperação com o seu próprio equilíbrio e homeostasia. E, portanto, em termos profissionais, enverdei por um conhecimento da medicina mais holístico, e, portanto, licenciei-me em osteopatia e, neste momento, frequento um mestrado de neurociências cognitivas e comportamentais para continuar a minha investigação acerca de todo o leque que é necessário para nos tratarmos, para respeitarmos a nossa natureza, não fugirmos do facto de que somos um organismo vivo, dinâmico, em constante mutação, e que procura sempre manter esse equilíbrio de uma forma que não entre em ruptura, e que seja possível manter o respeito não só pelas dinâmicas que são naturais e que devem ser mantidas no interior do nosso corpo. E, portanto, quando nós não respeitamos a nossa natureza, pagamos a fatura, não é? Em mal-estar, em doença, e também manter um equilíbrio também com o ambiente que nos cerca, que acaba por ter e muito um impacto sobre nós, negativo ou positivo, e vice-versa, e nós também temos um impacto positivo ou negativo no nosso ambiente, dependendo da forma como interagimos. E, portanto, o meu objetivo em partilhar este conhecimento é, uma vez que eu dedico bastante tempo, não só a nível profissional, no alcance do tratamento, da homeostasia e do equilíbrio do corpo e da mente das pessoas que eu trato, mas dedico ainda o dobro do tempo, e se calhar ainda mais que o dobro do tempo, a investigar, a ler, aumentar as minhas ferramentas cognitivas dentro daquilo que é descoberto a nível de literatura científica, académica, mas também não descurando nunca o conhecimento ancestral de antepassados que, pese embora alguns deles já não estejam cá em termos materiais, físicos, deixaram o seu legado em forma de conhecimento. E eu sou da opinião que, apesar de considerar que o conhecimento é uma estrutura mental que nós devemos perseguir, e, portanto, procurar sempre o mais recente, o mais moderno, o mais sofisticado, ainda assim mantenho alguma certeza, comprovada por alguns aspectos que fui verificando ao longo da minha vida, de que apesar de o progresso ser inexorável e acaba sempre por acontecer, nem sempre o progresso significa melhora de bem-estar.
E, portanto, a evolução, o que aparenta ser uma linha unidirecional em que vamos sempre evoluindo e vamos sempre melhorando, em termos de sociedade, de pessoas, de comunidade, a verdade é que não necessariamente isso acontece. Portanto, a evolução por vezes tem quebras, tem retrocessos, tem desvios, tem incorreções grosseiras por vezes e algumas vezes estes retrocessos acabam por ser até a nível de civilizacional. Até me custa dizer isto. E, portanto, isto leva-me a procurar ligar o conhecimento tradicional de pensadores, não só na área da filosofia, como em outras áreas também da ciência, e, ao mesmo tempo, procurar a evolução do conhecimento atual com o dito método científico, com a produção de literatura que procuro e que mantenho sempre bastante interesse pela minha curiosidade, que é inesgotável. E, portanto, o que eu procuro é para partilhar e fazer uma junção destes dois saberes que não estão separados, não são pontas diferentes e contrárias entre si, antes pelo contrário, existe uma sabedoria ancestral que liga o conhecimento, que permitiu não só o conhecimento que nós temos hoje, mas que também continua, em muitos casos, fresco e recente, apesar de parecer aparentemente obsoleto e ultrapassado, como alguns poderão pensar. Eu não penso assim, acho que existe sempre saberes que não se devem perder, independentemente dos seus pensadores já não estarem cá, e faremos bem em conseguir juntar ambos estes conhecimentos que poderão fazer mais sentido para nós. Nunca vou generalizar, existe um individualismo para cada um de nós que nos permite ter pensamento crítico e chegarmos às nossas conclusões, mas esta é a minha verdade, independentemente de estar certa ou não. Não pretendo convencer ninguém, pretendo apenas partilhar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu vou descobrindo, e se isto ressoar com alguém, se provocar ressonância com a forma como outros pensam e se aproximar de alguma forma e isto se fazer sentido para alguns, ótimo. Se não fizer sentido, ótimo, na mesma. Acredito que na partilha e na discussão, no bom sentido do termo, da palavra discussão, se poderá trocar ideias, se poderá apresentar argumentos e sabendo também que terei, obviamente, os meus enviesamentos devido ao facto de estar inserida numa cultura que é a minha, foi aquela que eu fui criada, foi o país onde nasci, foi o continente onde nasci, é a época em que nasci, e, portanto, há sempre necessariamente impacto e influência destes fatores que são alheios, mas que são o nosso ambiente, é o ambiente atual, e, portanto, terei com certeza também os meus desvios, que poderão não estar 100% certos, mas também não pretendo isso. Eu não pretendo me autopromover como sendo a detentora da verdade, mas pretendo sim continuar à procura dela e acho que é um work in progress, é um trabalho que para quem tem curiosidade constante vai sempre procurar saber se está perto dessa dita verdade ou se está muito longe ou se tem que arrepiar caminho e modificar algumas narrativas pessoais que tem e alterá-las
com toda a humildade, de reconhecer que somos humanos e que não há ninguém que o deixe de ser, a menos que já não esteja vivo, e que nesse caso é apenas uma recordação. Mas enquanto estamos vivos, enquanto respiramos, vamos, se estivermos dispostos a isso, não sofrermos de algum síndrome, de alguma perturbação mental, não temos uma rigidez de tal forma que nos impeça de aprender e de refletir e de modificar alguns conceitos quando são nitidamente confrontados com outros que são de forma superlativa mais adequados e mais conduzentes à verdade. E, portanto, depois deste pequeno grande início de contexto, aquilo que eu vou fazer ao longo destes vídeos é partilhar aquilo que eu vou encontrando como sendo as formas como nós podemos, o que é que nós podemos fazer, que formas é que temos para ajudar o corpo e a mente a curar-se. Não é uma resposta curta, não é apenas um fator, são vários, e portanto eu vou estender a minha análise, a minha partilha acerca de vários fatores que são considerados como sendo conducentes ao bem-estar e ao auxílio para o corpo e a mente curar-se. E quando eu digo corpo e mente, pode parecer que estou a dizer duas palavras, mas a verdade é apenas, este conceito de corpo e mente é apenas um. É um todo que compõe a nossa cognição e o nosso corpo, porque ambos funcionam não isoladamente, mas num todo íntegro, e um necessariamente influencia o outro, o corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo, tanto negativo como de forma negativa, como de forma positiva. E portanto eu vou explorar temas que considero que sejam os que impactam tanto de uma forma negativa, deletéria, como de uma forma positiva, benéfica, para para o nosso corpo e mente, como é o caso da microbioma, portanto, falando então de como é que os nossos alimentos, a forma como nós nos alimentamos, nos prejudicam ou nos beneficiam, e explorar e aprofundar mais este tema. Vou sempre encontrar e refletir acerca deste tema, baseando-me sempre na ciência tal qual como ela é apresentada hoje, e também juntando com a ciência conforme era apresentada antes, mais no passado, juntando ambas. Vou também dedicar-me às emoções e ao ambiente interno e emocional, que tem, obviamente, como todos nós sabemos, um impacto no bem-estar do corpo e da mente. Vamos explorar o que é que a neurociência tem descoberto sobre este tema e como é que nós podemos também melhorar a este nível para ajudarmos o nosso corpo e mente a tratar-se e a curar-se. Também de forma intimamente relacionada com as emoções e com o nosso make-up emocional, o nosso ambiente emocional. Vou também falar acerca das relações interpessoais, portanto, os relacionamentos que temos com os outros, que também, obviamente, têm uma influência e de que maneira no nosso estado de espírito e no nosso corpo. E, portanto, desde as relações mais próximas de intimidade até as relações com os nossos amigos, com os nossos familiares e com a comunidade em geral. Também o nosso ambiente externo, portanto, o ambiente que nos rodeia, falando mais em concreto na exposição que temos perante a natureza, o sítio onde nós vivemos, o tipo de ar que respiramos, o tipo de exposição, a comunicação, a determinado tipo de comunicação, aquilo que vemos na televisão, aquilo que ouvimos na rádio, aquilo que lemos,
E, portanto, esse tipo de ambiente externo que tem uma influência em nós, e bastante, às vezes de uma forma muito implícita e outras vezes de uma forma mais explícita, portanto, por vezes é um efeito que nós nem nos damos conta, é um efeito mais inconsciente, e outras vezes é bastante consciente e temos noção dele. E também os hábitos que temos, uns que são hábitos diários, outros que são hábitos possam ser considerados de vícios, que não conseguimos de maneira nenhuma deixar de os ter, uns que nos fortalecem e outros que nos adoecem, e portanto incluindo desde exercício físico até outro tipo de modalidades, de hábitos que nós temos e que vão impactar, quer positiva, quer negativamente. E, portanto, será dentro destes temas e outros que, entretanto, eu vou acrescentando, que vou fazendo este tipo de vídeos, que tem como objetivo fazer refletir sobre este conjunto de assuntos que impactam no nosso bem-estar, e vou-me dedicar depois a cada um deles. E, portanto, hoje vou começar a falar sobre o tema relacionado com o microbioma. Irei fazer mais do que um vídeo sobre o microbioma, porque é um tema bastante extenso, e vou cortá-lo em alguns vídeos para poderes abranger aquilo que considero o mais importante, e, portanto, para não ser muito maçudo, vou fazer alguns vídeos sobre esta temática. E, portanto, microbioma. A microbioma é um conjunto de micro-organismos que nós temos no nosso sistema digestivo, e que basicamente são os nossos amigos, digamos assim. São trilhões de micro-organismos. É considerado por alguns autores que temos 10 vezes mais destes micro-organismos do que propriamente células humanas, portanto 10 vezes mais é um número bastante robusto. E, portanto, esta comunidade de micro-organismos que habita em nós, sobretudo no nosso sistema gastrointestinal, é composto por bactérias, fungos, vírus, e, portanto, obviamente, nós temos que ter a higiene básica, não é lavar as mãos, lavar o que comemos, e que é cru, não é? Frutas, legumes. Sabemos que ouvimos a nossa mãe desde sempre a dizer para lavar a fruta antes de comer, por causa dos bichos, mas a verdade é que nós estamos repletos de bichinhos que são nossos amigos e que basicamente parece que fazem uma festa dentro de nós, e, portanto, nós somos um mero hospedeiro, e, portanto, eles habitam em nós, e ainda bem. Portanto, sem eles nós não viveríamos, não teríamos bem-estar. E, portanto, daí a escolha deste tema de microbioma, porque sem um bom microbioma, nós não teríamos capacidade de curar o nosso corpo. É tão simples quanto isto. E teríamos, portanto, bastantes doenças e nem sequer sobreviveríamos. Então, a importância da microbioma, o que não quer dizer que não se deixe de lavar a fruta e os legumes, não é? Temos que continuar a fazer, mas isto é só para contextualizar aqui um pouco, às vezes, a noção que algumas pessoas possam ter da higiene que devem ter e da fobia que têm aos germes e à sujeira e ao lixo. O que não quer dizer que não devam ter, não é? Deve-se continuar a ter higiene, mas a verdade é que nós temos bastantes micro-organismos dentro de nós e não conseguimos higienizá-los. Não há lavagem de mãos, lavagem de dentes, banho nenhum que consiga retirar estes micro-organismos, e, portanto,
torna-se um bocadinho caricato, por vezes a obsessão, até posso dizer que algumas pessoas possam ter da higiene, não, o que não quer dizer que não estejam certas no seu equilíbrio, devemos o ter, obviamente, mas como em tudo na vida, é no equilíbrio que está o ponto certo, não é? E não nos extremos opostos, não é? E portanto, neste caso em concreto, o que existe dentro de nós não é passível de ser higienizado dessa maneira. E aliás, antes pelo contrário, quando nós tentamos eliminar, temos um péssimo resultado. E, portanto, a nível de importância, de impacto benéfico que esta miríade de organismos têm relativamente ao nosso bem-estar, é de facto uma importância vital, é crucial. Vou enumerar aqui alguns fatores, o que é que produzem de benéfico para nós, desde nos ajudar ao nosso metabolismo, à nossa digestão, ao desenvolvimento e manutenção e reforço do nosso sistema imunitário, até a proteção contra, aí sim, a proteção contra agentes patogénicos e que são nossos inimigos, portanto eles funcionam também como barreira protetora contra outros elementos que são realmente péssimos e nefastos para a nossa saúde. Contribuem também, curiosamente, para a nossa saúde mental. E, portanto, eu vou depois aprofundar mais acerca deste tema, em que medida é que organismos tão microscópicos, tão pequeninos, são capazes de nos ajudar a controlar e a estabilizar a nossa cognição e as nossas emoções. E, portanto, vamos falar sobre o eixo intestino-cérebro, portanto, logicamente. Dentro deste tema também a microbioma ajuda-nos a regular também stress e ansiedade e portanto daí ser importante falar sobre este tema, porque as nossas emoções, a nossa mente, quando não está a funcionar de uma forma correta, nós sofremos no nosso corpo, não é? Temos determinado tipo de comportamentos que vão nos expor ao perigo, por um lado, não é? Temos mais dificuldade em controlar os nossos impulsos, temos mais tendência, por exemplo, a conduzir de uma forma mais incorreta, mais abrupta, temos mais tendência a não conseguir ter relações pessoais com outras pessoas, relações estáveis, ou temos tendência a nos isolarmos de uma forma patológica. Enfim, é uma série de impactos negativos para a nossa saúde que se reflete no nosso corpo quando o nosso controle emocional não está afinado. E, portanto, a microbioma, curiosamente, tem um impacto na nossa vida emocional. Inclusivamente, há estudos que apontam para uma correlação entre problemas do nosso microbioma e o aparecimento de alguns distúrbios psiquiátricos. E, portanto, há um impacto a nível comportamental e emocional que a microbioma tem em nós. E, portanto, vamos explorar estes temas, vamos encontrar aqui alguns artigos. Eu encontrei aqui alguns, um dos que mais me interessou foi um artigo científico que que vai aprofundar sobre quais são os impactos destes pequeninos organismos dentro de nós. E, portanto, começando por quais são os aspectos que influenciam o nosso microbioma, portanto, o que é que pode acontecer da nossa parte em que
essa nossa intervenção, seja ela ativa ou passiva, possa prejudicar ou beneficiar estes organismos que existem para nos proteger e defender. E então, o artigo em questão menciona o genótipo do hospedeiro, portanto, o nosso genótipo. Portanto, o nosso genótipo pode ter um impacto significativo na composição do microbioma. E o artigo menciona que há estudos que mostram que há certas pessoas, que poderemos ser nós, que contêm algumas mutações de genes, como nomeadamente alguns genes que estão associados a doenças inflamatórias intestinais, que apresentam, essas pessoas que têm este tipo de modificação genética, apresentam um perfil de microbioma diferente daqueles que não possuem esta mutação genética. E, portanto, isto sugere que a nossa genética pode realmente predispor-nos a ter um determinado tipo de microbioma que não é favorável para nós. E poderá depois impactar a nossa saúde, refletindo-se numa boa saúde ou numa menor saúde e numa tendência a desenvolvermos mais problemas, aqueles que eu mencionei há pouco, desde a saúde física, um déficit do nosso sistema imunitário, uma má forma de nos gerirmos em termos emocionais e comportamentais. E, portanto, esta alteração, este tipo de alteração genómica, de alteração genética, pode influenciar a nossa suscetibilidade a desenvolvermos doenças. E, portanto, isto é algo que não está sob o nosso controle direto, portanto, é uma herança, digamos assim, que vem através dos nossos parentes e que, portanto, neste caso, não temos grande influência sobre ela. Depois, o estado imunológico também, o nosso estado imunológico também influencia o nosso microbioma. E, portanto, isto significa que o nosso sistema imunitário não só funciona como uma barreira que nos protege e nos isola de doenças, de agentes patogénicos, e que quando somos invadidos, quando existe uma infecção, quando existe uma invasão por parte de agentes que são negativos para a nossa saúde, o sistema imunitário obviamente vai lutar para os afastar, para os eliminar e para nos defender, qualquer organismo, e no nosso caso, que é um organismo bastante complexo, tem como objetivo a sobrevivência, em primeiro lugar. É esse o primeiro objetivo de um organismo vivo. E depois de ser alcançada a sobrevivência, a estabilização e o florescimento. E, portanto, o sistema imunitário funciona como esta barreira que nos isola o mais possível de contaminação que é nociva. E, portanto, este sistema imunitário não só nos protege contra agentes invasores, que são negativos para a nossa saúde, mas também o sistema imunitário tem uma ação sobre o nosso microbioma. E, portanto, esta interação entre estes micro-organismos com o sistema imunológico é bidirecional, conforme eu disse há pouco. Isto é uma estrada de duas vias, não é? Portanto, não só o nosso sistema imunitário regula a boa proliferação de bactérias, vírus e micro-organismos que compõem o nosso microbioma e, portanto, mantém-nos numa boa quantidade e qualidade, mas também o inverso acontece. Também uma boa microbioma contribui também para um bom sistema imunitário. E, portanto, os micro-organismos influenciam a resposta imune e a resposta imune vai também, por sua vez,
influenciar os micro-organismos de forma a que eles prosperem e que façam o seu trabalho que fazem há séculos, que é nos defender. E, portanto, a diversidade e a função das células imunitárias são moldadas, são influenciadas pela presença de diferentes tipos de espécies microbianas, o que pode ter implicações na saúde do hospedeiro, portanto, na nossa. Ou seja, em função da diversidade, da quantidade de células imunes que nós temos, portanto, ou seja, se nós tivermos um bom sistema imunitário, que vai sendo diversificado e mais especializado à medida que nós vamos sendo expostos às condições do ambiente, nós sabemos isso naturalmente, não é? Há sempre um QB necessário. Nós, obviamente, temos que nos proteger e temos que ter todas as condições que a medicina nos propõe, nos promove e termos a higiene necessária para nos defendermos. Mas também, por outro lado, sabemos que se nos refriarmos o mais possível e tentarmos nos colocar, nós ou alguém, numa redoma de vidro, e que não podemos nunca pôr as mãos na terra, não podemos nunca andar descalços, não podemos nunca mergulhar num mar que tem assim umas coisas esquisitas lá a boiar. Sabemos disso pelas crianças, não é? Acho que quem tem filhos sabe disso. Claro que as crianças, sobretudo, as crianças têm que ser expostas ao ambiente, porque, e nós, obviamente, porque à medida que nós somos confrontados com um ambiente agressivo, digamos assim, o nosso sistema imunitário vai fortalecer-se, vai reconhecer aquele estímulo nocivo e vai personalizar a defesa para aquele tipo de situação e vai-se reforçar, e na segunda ou na terceira exposição àquela situação já está mais fortalecido e já se defende de uma forma mais robusta, enquanto que alguém que nunca se expõe a absolutamente nenhum ambiente agressivo, nenhum, e que está constantemente isolada e super protegida e super higienizada e desinfetada e tudo o que seja retirada, tudo que é fatores externos que possam ser agressivos. Uma pessoa assim, obviamente, não tem um sistema imunitário fortalecido, não tem um sistema imunitário robusto e à primeira exposição a um ambiente, nem que seja um pouco agressivo, vai desenvolver muito rapidamente uma doença, não só é rápido a desenvolver a doença, como também em termos de gravidade, é mais provável que a gravidade seja maior. E, portanto, nós sabemos isso, é algo que é um pouco instintivo, não é? Por parte dos pais, e saberem que a criança tem que se expor a algum tipo de agressão, digamos assim, do ambiente para se fortalecer, mas também QB, não é completamente exposta a tudo o que é esgoto e situações que são altamente nojentas, não é? E que sejam perigosas, mas também não o oposto, que é o completo ascético e desinfetado e que não pode nada, nem fazer nada, nem tocar em nada, nem respirar nada. Isso não é viver e nem faz, de facto, depois bem à própria criança e ao adulto que se tornará. E, portanto, se tivermos então, à medida que somos expostos às condições mais adversas, se tivermos um reforço do nosso sistema imunitário, produzindo mais células imunes, não só em quantidade como em qualidade, isso também vai se refletir na boa qualidade e quantidade de micro-organismos do nosso sistema microbiano, do nosso sistema intestinal, e portanto a microbiota vai ser mais forte, que por sua vez também fortalece o sistema imunitário.
a tal estrada de dois sentidos. Relativamente à dieta, este é aquele que nós, de uma forma mais empírica, mesmo sendo leigos no assunto, nós sabemos, não é? Que o que nós comemos tem uma influência bastante crucial na nossa saúde, de uma forma geral, não é? E agora, neste caso em concreto, na saúde intestinal, na flora microbiana. E, portanto, a dieta é um dos fatores ambientais que, segundo este artigo, mais impacta na modulação do microbioma. E, portanto, não só a composição, como a diversidade do microbioma são fortemente influenciados pelo tipo de alimentos que consumimos. Portanto, aqui estamos a falar em termos de quantidade de micro-organismos que compõem o nosso microbioma, portanto, termos numéricos, quantidade, mas também da qualidade. O tipo de micro-organismos que habita em nós. E, portanto, tanto a qualidade como a quantidade destes micro-organismos são impactados, são modelados pelo tipo de alimentação que consumimos. E, portanto, dietas que sejam ricas em fibras e vegetais vão promover uma proliferação de micro-organismos que são benéficos para a nossa saúde, enquanto que um tipo de dieta que é mais rica em gorduras, açúcares e alimentos altamente processados levam à chamada disbiose, que é uma desregulação do nosso microbioma. E, portanto, a relação entre a dieta e o microbiota é bastante complexa, porque não só a dieta que nós ingerimos, não só ela fornece as substâncias, os substratos para os micro-organismos subsistirem, alimentarem-se, mas também influencia a resposta imune do hospedeiro. Portanto, nós, quando nos alimentamos de uma forma benéfica para a nossa subsistência, e neste caso, em concreto, para manter a quantidade e a qualidade certa de micro-organismos que habitam a nossa microbiota, nós estamos a fornecer um menu ideal para este tipo de população que habita em nós, e ao fornecer este menu ideal que vai manter a subsistência desta população, vamos receber uma resposta imunitária benéfica também para nós, enquanto hospedeiro, enquanto organismo. E isto é um pouco comparado a uma festa. Se nós formos proprietários de uma casa e queremos dar uma festa e queremos que toda a gente se divirta e que seja bom para toda a gente, o ideal é nós convidarmos vários tipos de pessoas com diversos tipos de personalidade que possam enriquecer a nossa festa, não é? Portanto, pessoas que sejam extrovertidas, umas que sejam extrovertidas, outras que sejam que possam até ser introvertidas, mas que tenham um nível intelectual interessante e que quando conversem tenham uma conversa muito interessante e muito significativa e que atraiam um determinado tipo de convidados e que, portanto, vai haver ali um nicho de atração entre determinado tipo de pessoas que se vão sentir mais numa tribo, pequeninas tribos, e vão tender-se a juntar-se, outros que terão mais tendência a juntar-se com os extrovertidos, com os brincalhões, com os que contam anedotas, uns que se juntam mais porque são mais intelectuais, outros que são mais palhacinhos. E, portanto, é bom, isto fazendo aqui a analogia de uma festa, não é? É bom quando nós convidamos vários tipos de personalidades, de pessoas, de convidados para a nossa casa. Mas, claro, também temos que escolher a qualidade, portanto, a quantidade é importante, porque quanto mais pessoas que haver, não é?
melhor, para ser animado. Claro que não exagero, não é? Tem que ser de acordo com a estrutura que temos montada, não é? Da casa, mas também a qualidade dos nossos convidados, porque se escolhermos também pessoas que são agressivas, os bullies, os arrogantes, os malcriados, os que não sabem estar, os narcisistas, os psicopatas, enfim, se forem um determinado tipo de pessoas com distúrbios de personalidade, ou de caráter, ou seja, o que for, e que nós saibamos, não é? Sabemos que não podemos convidar essas pessoas, porque elas vão causar uma disrupção, vão causar problemas na nossa festa e vão perturbar todos. E, portanto, essas pessoas não poderão ser convidadas. E é um pouco na analogia aqui do que se passa no nosso microbioma. Portanto, existe um conjunto de micro-organismos que têm as qualidades certas para serem hospedados no nosso organismo, na casa, mas existem outro tipo de micro-organismos que têm uma personalidade negativa e, portanto, um tipo de interação no organismo que é deletério, que é má. E, portanto, esses que são nocivos para o organismo não podem estar cá, não podem fazer parte do nosso ecossistema, do nosso organismo, porque senão vão provocar problemas nos outros e também, obviamente, repercutindo no nosso organismo como um todo, em mal-estar, em doença física e emocional, conforme já mencionei, e depois vou aprofundar. Depois, um dos fatores também que impacta de forma negativa neste ambiente interno da microbiota é o uso de antibióticos. Portanto, o uso de antibióticos pode de facto ter um efeito nefasto, negativo, prejudicial para a nossa microbiota intestinal, porque é como se fosse uma bomba atómica para matar uma formiga. Por vezes é isso que acontece. Apesar de existir alguns antibióticos que são mais personalizados e específicos e mais focados num único tipo de bactéria, portanto a ação é mais cirúrgica, mais focada, não é, infelizmente, de uma forma generalizada a prática de a toma de um antibiótico que seja assim tão personalizado. Então a tendência é haver a toma de um antibiótico que acabe por devastar e eliminar indiscriminadamente todos os todos não, mas uma série de micro-organismos da nossa microbiota intestinal que vão acabar por, enfim, tanto matam os que são patogénicos como aqueles que são benéficos. E claro que depois ficamos dilapidados daquele grupo de micro-organismos que estão lá para o nosso bem, para nos defender, para aumentar o nosso sistema imunitário, para produzir uma série de fatores que até são alguns fatores nutricionais que nos ajudam na digestão e, portanto, vão acabar por ter a toma por vezes, de determinado tipo de antibióticos vai ter um efeito negativo ao corpo. E, portanto, vai resultar numa diminuição da nossa diversidade microbiana, eliminando determinadas espécies que são importantes e cruciais para a nossa saúde intestinal e saúde física, não é? Por conseguinte. E, portanto, depois a recuperação da nossa flora microbiana após a toma do antibiótico, essa recuperação é muitas vezes muito lenta e às vezes acaba por não acontecer, dependendo depois daquilo que nós possamos fazer após a toma do medicamento ou fazer, às vezes deixar de fazer, às vezes é por inércia, por certas atitudes que não temos, que não tomamos, que acaba por não permitir a recuperação desta população de micro-organismos no nosso intestino. E, portanto, podemos não voltar ao estado original antes da toma, e isso acaba por ter efeitos bastante negativos para o corpo e para a mente. E, portanto,
predispõe-nos e torna-nos suscetíveis para outras infecções e outras doenças. Portanto, aquilo que tinha um objetivo importante e curativo e terapêutico, no sentido de eliminar aquele tipo de bactéria que era de facto eventualmente perigosa para nós, acaba por ser uma bomba atómica e acaba por nos destruir uma série de outras que nos vão depois predispor, não àquela doença, mas a outras. E é um ciclo contínuo, pescadinha de rabo na boca, que pode não parar. Depois, outro fator que impacta a nossa saúde microbiana, da nossa flora intestinal, é o estilo de vida. Portanto, fatores que sejam relacionados com o estilo de vida, como os níveis de stress, como os padrões de sono, como a atividade física, são fatores que podem influenciar a saúde, não só, obviamente, do corpo no geral e na nossa mente em particular, como também o microbioma. Portanto, no caso em concreto do stress crónico, ele tem um impacto, nomeadamente, na motilidade intestinal. O que é que eu digo? O que é que se entende como motilidade intestinal? Nós temos no interior do nosso intestino uma estrutura muscular que provoca contrações no interior da mucosa intestinal, chamadas contrações peristálticas, que no fundo são bombeios que acontecem no interior do nosso intestino para permitir que o seu conteúdo, não é? O conteúdo fecal possa passar por todo aquele conjunto enorme de estrutura que é o intestino, que são metros, e portanto uma das formas mecânicas de auxiliar a eliminação desse chamado bolo fecal, das fezes, é através destes movimentos de mobilidade interior no intestino, e que, portanto, esses movimentos de bombeios, movimentos peristálticos, vão acabar por permitir a eliminação das fezes de forma adequada. No entanto, se tivermos um déficit no nosso estilo de vida, como o caso que referi, neste caso em concreto o stress crónico, vai acabar por impactar negativamente nesta motilidade intestinal e, portanto, o intestino fica mais lento. E isso acaba por... o stress não é só o único que provoca este tipo de impacto, mas neste caso em concreto aqui o artigo fala na questão do stress crónico e, portanto, não é difícil percebermos o que é que acontece se o nosso intestino trabalha de forma lenta, não é? Ficamos obstipados e com todo o mal-estar que isso traz a todos os níveis. Altera também a secreção de muco, portanto, da hidratação, dos fluidos que são necessários para um bom bolo fecal, não é? Um bom cocó, digamos assim, que permite que haja um processo natural de eliminação das fezes e, portanto, o stress crónico provoca, entre outros fatores que depois mais tarde vamos explorar, mas aqui neste caso provoca este tipo de problemas e toda a gente já se sentiu com o intestino parado em situações que aparentemente nem têm nada a ver com a alimentação. Pode haver até uma contribuição, mas não é apenas a alimentação que contribui para as condições de obstipação do intestino, o stress crónico também. E a atividade física regular tem sido associada também a uma maior diversidade de microbiana intestinal, entre outros fatores, mas neste caso o artigo fala sobre isso e, portanto, mais uma vez, um impacto positivo do exercício físico no aumento da qualidade dos nossos micro-organismos, daqueles que são os nossos amigos. Depois, outro fator que impacta na nossa flora microbiana é o ambiente. Portanto, a exposição a diferentes ambientes
O artigo fala que essa exposição pode moldar a diversidade também, portanto, a qualidade, a quantidade e a qualidade do microbioma. Portanto, se nós vivermos em ambientes rurais, portanto, ao pé do campo, ao pé da natureza, podem ter uma microbiota mais diversa comparativamente connosco, por exemplo, comigo, com aqueles que vivem em ambientes mais urbanos, mais citadinos. Isto porquê? Devido àquilo que eu disse há pouco, devido à exposição a uma variedade de micro-organismos que estão presentes na natureza, não é? Faz sentido. Portanto, se nós vivemos nós temos uma exposição a diferentes tipos de micro-organismos que fazem parte de uma cidade e que acabam muitas vezes por serem micro-organismos que, obviamente, existem também no campo, não é? Também, mas há uma outra exposição, juntamente com os micro-organismos, nós temos uma exposição a toda uma série de ambiente prejudicial, poluído em termos ambientais, poluição atmosférica, a poluição através de pesticidas que acabamos por ingerir indiretamente através da alimentação. E, portanto, nós estamos expostos a um tipo de ambiente, pelo facto de vivermos na cidade, que acaba por ter um efeito prejudicial na nossa saúde. Neste caso, toda ela, mas em concreto também na saúde da microbiota. E, portanto, ao passo que se estivermos expostos aos micro-organismos existentes no meio rural, aquele meio rural não contaminado, porque também há ambientes rurais que são contaminados com pesticidas. Portanto, esse ambiente de terra, de mato, de animais, de galinhas, de porquinhos, da natureza, não é? Que é a nossa natureza, não é? Não nos esqueçamos, nós não somos máquinas, nós fazemos parte do ecossistema e somos apenas mais um, juntamente com todos os outros. E, portanto, nós, quando estamos mais perto da nossa verdadeira essência e natureza, juntamente com seres orgânicos, tal como nós, temos mais exposição aos micro-organismos existentes nesse ambiente que é mais natural e mais compatível com a vida. E, portanto, essa exposição vai fortalecer a percentagem de bons micro-organismos que zelam por nós e contribuem para o nosso bem-estar, e isso depois vai se refletir numa saúde mais robusta. Depois o artigo fala também no fator idade. Portanto, o microbioma humano não é estático como absolutamente nada nesta vida, não é? É dinâmico. E, portanto, o nosso microbioma vai modificando ao longo da vida, logo desde o nascimento. Portanto, o microbioma, quando nós nascemos, é colonizado, basicamente, pela nossa mãe, não é? Quando, se tivermos o privilégio de termos nascido num parto vaginal, a exposição a esse canal inunda o corpo do bebê com boas bactérias da mãe. Depois, posteriormente, até a amamentação também contribui muito para colonizar o intestino do bebê e fortalecê-lo. E depois, todas as interações que o bebê vai ter e a criança ao longo da vida vai ajudar a construir uma boa microbioma que o vai fortalecer depois para a vida e vai ajudá-lo a enfrentar algum ambiente hostil, algum ambiente agressivo que possa existir, mas que se a criança e o futuro adulto estiver fortalecido em termos da sua flora microbiana, vai ter um sistema imunitário mais robusto, conforme nós já falamos há pouco. E, portanto, desde o nascimento, quando o microbioma é inicialmente colonizado até à velhice, o artigo fala que a composição do microbioma evolui.
Portanto, quais são os fatores? Fatores como a idade, não é? Que mencionei, a exposição a micro-organismos que são patogénicos, portanto, toda a exposição que vamos tendo ao longo da vida vai se refletir na qualidade, boa ou má, e na quantidade, boa ou má, desses micro-organismos. Portanto, a dieta, não é? A dieta que nós inicialmente é escolhida pelos nossos pais, mas depois posteriormente é escolhida por nós. Portanto, a dieta vai também impactar positiva ou negativamente na nossa flora intestinal. Também as mudanças que podemos ter a nível do sistema imunitário, portanto, se nos expusermos a situações que nos enfraquecem o sistema imunitário ao longo da vida, isso vai também refletir-se na flutuação destes micro-organismos ao longo da vida. E pronto, aqui o artigo fala aquilo que eu mencionei, logo no início da nossa vida, enquanto recém-nascidos, nós temos esta influência através do parto com que fomos brindados, não é? Nisso não escolhemos, se for vaginal ou se for cesariana, tudo isso tem um impacto. Portanto, sendo cesariana, nós temos logo um mau início, digamos assim, não quer dizer que as crianças não se desenvolvam, obviamente que sim, mas em termos de proporção, de probabilidade de haver algum problema que afete de forma mais intensa a criança, de facto, está comprovado que sim, as crianças que nascem de parto vaginal estão mais protegidas ao longo da vida, porque têm este banho de bactérias por parte da mãe que os vai fortalecer e os vai deixar mais robustos para se defender de situações que são realmente patogénicas. E, portanto, estes são todos estes aspectos que vão interagir de forma complexa, como vimos, que moldam o microbioma de cada um de nós e, em consequência, obviamente, também moldam a nossa saúde geral e a nossa suscetibilidade de desenvolver doenças ou de manter a saúde. E, portanto, no próximo vídeo vou continuar a falar sobre o microbioma intestinal, neste caso no contexto do impacto que tem sobre a nossa saúde emocional. Até breve!